Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Paulo Sérgio Vasconcelos. Seja bem-vindo, professor. Eu queria agradecer o seu convite tão generoso e dizer que é um prazer estar aqui conversando com você. Satisfação é nossa, Paulo, porque o professor Paulo tem uma larga trajetória. Ele é formado em letras, português, francês, latim, grego, e é professor aqui do nosso Instituto de Estudos da Linguagem, justamente nessa área. E o tema de hoje é esse tema fascinante das obras clássicas e a sua presença no mundo contemporâneo. O professor Paulo ele tem obras, inclusive adaptações de textos clássicos para o nosso contexto brasileiro. Então eu gostaria de começar com uma pergunta que o nosso público mais amplo terá muito interesse em saber. O que seria uma obra clássica? Por que chamamos de obra clássica? Então, há dois sentidos básicos de clássico, e obras clássicas e cultura clássica, não é verdade? Então, nós temos a cultura da antiguidade, a cultura grega e a cultura latina, duas civilizações, às quais a gente deve tanto. Geralmente, as pessoas no dia a dia não têm consciência de quanto nós devemos à Grécia e Roma Antiga, mas essa cultura está por toda parte. Quando alguém, por exemplo, fala em pedir a mão de uma moça em casamento, sem querer ele está diretamente usando uma expressão que remete à Roma Antiga. Mas por que remete à Roma Antiga? Quando o rapaz pede a mão em casamento, por quê? O que tem a ver com Roma, essa frase? Então, que na verdade, manus em latim, representava o poder que o pai tinha sobre a própria filha. Esse poder se chamava manus. Havia dois tipos de casamento. O futuro marido poderia obter a manus, obter a mão da moça ou não obter. Se ele obtinha, era um casamento chamado com a mão e significava que, na verdade, esse poder que o pai tinha sobre a filha agora passava para o futuro marido, para o noivo. E, portanto, a esposa estava diretamente subordinada, fortemente subordinada ao controle rígido do seu esposo. Quer dizer, uma expressão de uso tão corriqueiro que para nós passa tão despercebido, tem a ver com o mundo romano. E nessa mesma linha, quer dizer, então o mundo clássico seria o mundo greco-romano. Essa é a questão, né? Irmos por aí. Agora a pergunta é assim, quando falamos em obras clássicas, porque você tem traduzido tantas coisas, como que nós definimos uma obra, além de grego e latino, as clássicas? Como seria isso? Então, primitivamente, o adjetivo clássicos significava cidadão da primeira classe. Havia um certo conceito elitista do clássicos. Mas depois a expressão foi aplicada no sentido de obras tão excelentes, de valor estético tão grande, que é como se fossem obras de primeira linha, de primeira qualidade, digamos assim. E a gente usa essa expressão clássico não só para falar das obras latinas e gregas, clássicas propriamente ditas, mas falar de toda obra que, por sua excelência, por sua importância, por sua influência, que se estende às vezes por séculos e séculos, por esse papel tão importante que ela tem na cultura, acaba ganhando um estatuto de obra que não perece nunca, que é estudada, que é lida, que é admirada, traduzida, adaptada. Daí que vem então a música clássica. Exatamente. É a música que é perene, que permanece ao longo do tempo. Agora, essas obras clássicas gregas e latinas, que são, digamos que influenciaram tanto a nossa tradição ocidental e o Brasil também, eu queria que você dissesse assim, quais obras você acha que dessas aí da tradição ocidental são mais conhecidas e populares aqui na nossa cultura brasileira? Bom, não sei se há obras específicas assim que as pessoas lembram normalmente, mas na verdade a nossa cultura está toda cheia hoje, a cultura popular está toda permeada, por exemplo, de lembranças de mitos que são contadas nessas obras, da Ilíada, na Odisseia, na Eneida. Então, às vezes, o jovem nem leu essas obras, mas ele não sabe que está sendo tão influenciado por elas. Qualquer professor de latim e grego, Funari vai contar a você a sua experiência, que está muito comum hoje em dia. O jovem não chega dizendo, puxa, quero tatuar a figura de uma certa divindade grega.
como é que é o nome dela em grego? Eu quero tatuar em grego. Ou então eu quero tatuar no meu braço uma certa frase em latim. Ele nem sabe que essa frase às vezes remonta a uma obra da antiguidade. Então, mesmo que as pessoas popularmente não conheçam essas obras, elas não sabem, não imaginam como elas estão, de alguma forma, influenciadas por elas o tempo todo. Quer dizer, é um conhecimento até difuso, mas que é muito expandido. Ontem, lá no nosso evento, eu estava pensando, me veio à cabeça uma imagem, talvez nem seja minha, talvez você lembre de quem ela seja. E eu pensei, puxa, se a gente imaginasse que a nossa cultura de hoje fosse uma espécie de rede, né? Imaginemos a metáfora da rede da internet. É uma rede em que passado e presente estão ali simultâneos, ao mesmo tempo. Então, de repente, naquele caso que a gente comentou, do rapaz que fala, né, pedir a mão da noiva em casamento, ele pode nem estar consciente disso, mas, sem querer, ele passou por um link. Casamento na Roma Antiga. Se ele tivesse um certo conhecimento da antiguidade, ele poderia explorar o fato de que aquele gesto de pedir a mão tem uma ressonância milenar lá no passado. Agora, expandamos isso para várias e várias situações do mundo cotidiano, e para filmes que a gente assiste, tem lembranças da antiguidade, peças de teatro, e por aí vai, costumes. O anel de noivado, por exemplo, que todos remontam, não é, a coisas antigas, obras antigas, pensamentos antigos. Costumes antigos, justamente. Então, não sei se alguém usou essa imagem, imagino que tenha usado, mas me veio à cabeça ontem, né? A cultura, simultaneamente presente e passado a todo momento. Eu posso estar consciente disso e passar por esses links e fazer a conexão com a antiguidade. Posso não fazer, a maioria das pessoas não faz, mas elas não sabem que elas estão diretamente conectadas com o mundo antigo o tempo todo. Sem dúvida, e aí também há conexões como essa que você disse, tanto da mão, aí, do casamento, a questão da relação patriarcal, quer dizer, o homem continua, em certo sentido, sendo aquele que recebe a autoridade do pai da noiva. Muito interessante. Agora, você, Paulo, você tem uma experiência muito particular, que é a questão da adaptação de obras clássicas, literatura clássica, mitos, etc., para o nosso público jovem. Primeiro, como surgiu isso e quais os desafios de você escrever? Porque uma coisa é o nosso trabalho acadêmico, né? Os estudiosos escrevem artigos científicos. Outra coisa completamente diferente é você conseguir atingir um garoto de 15, 16 anos, que para nós já tem uma distância, né? Quer dizer, um garoto de 15, 16 anos viveu um outro mundo, ele tem outra experiência. Então, quais os desafios de fazer uma coisa dessa? Bom, então eu vou contar assim bem brevemente essa minha experiência, que foi há mais ou menos uns 10 anos. Mais ou menos 10 anos eu fui contatado por um grande professor, Francisco Asca, para fazer uma série de material didático para o Objetivo. E entre esse material didático estava uma adaptação da Odisseia para a 8ª série, uma coletânea de mitos gregos para a meninada da 5ª, e uma coletânea de narrativas, né, universais. Tinha até conto árabe, contos de índios, mitos indígenas no Brasil, e havia mitos gregos. Então eu trabalhei durante alguns anos nesse projeto. No começo, eu confesso que eu tive a maior dificuldade, porque justamente a gente quer ser erudito, a gente quer contar para o jovem o que a gente acha interessante, mas achar a linguagem ideal, que não seja muito complicada, muito maçante, chata, morta, né, que esse seria o pecado capital. Mas, ao mesmo tempo, você não criar uma linguagem muito pobre, muito simplificadora. Esvaziando tudo. Né, sem ser um texto rico de associações com a cultura. Então, ficar entre um extremo e o outro, eu confesso que foi uma tarefa difícil no começo. Bom, eu tive a supervisão, que foi me apontando, né, foi me ajudando nesse caminho, até que eu achei um meio de fazer uma espécie de meio termo entre uma coisa e outra. Criar um material bem rico, culturalmente, né, que pudesse enriquecer o patrimônio cultural do jovem, e ao mesmo tempo que ele fosse interessante, que ele fosse realmente instigante, que ele não afastasse. E é interessante, porque no caso do Brasil nós temos também outros autores
que fizeram isso, né? Pegaram literatura grega e latina e fizeram adaptação. A adaptação, não é tradução, adaptação para o público, inclusive adulto. E se nós formos pensar que na própria antiguidade, diversos autores faziam o mesmo. Quer dizer, vamos pegar um Ovídio, outros autores que, na verdade, faziam uma reinterpretação dos clássicos. Então, um pouco o que eu ia perguntar agora para você é o papel importante daquele que faz essa, não é vulgarização apenas, é uma, digamos, recriação num outro registro, inspirado por aquela história original. Que no fundo é isso que você fez também. Essa questão da inspiração, porque foi você que escreveu, na verdade. Então você escreveu inspirado, né? Como é que é esse trabalho? Você que eu sei que é um tradutor, que é outra coisa, que tem que estar mais próximo do original, e o recriador. Bom, na verdade, eu procurei, Funari, partir de textos que já existiam na antiguidade. Então, realmente, uma parte desse trabalho foi uma tradução. Dessa tradução, eu limpei tudo que seria muito afastado do universo cultural da meninada. Da meninada, Não é uma obra de erudição. Mas, ao mesmo tempo, através de notas, de comentários, eu tentei fazer associações o mais possível com o universo cultural da nossa realidade. Da nossa realidade, desses meninos que nasceram no Brasil e que vivem hoje. Então, só para ilustrar, né, como é que eu, digamos assim, na prática... que isso que é o que a gente quer ouvir. Como é que isso... Como é que foi? Dá um exemplo aí. Por exemplo, Narciso. Né? Bom, o mito de Narciso está por aí, né? Nas artes, no teatro, no cinema. O que eu fiz? Eu peguei a narrativa de Ovídio, que é fascinante, que é belíssima, que é poética. Tentei manter muito da narrativa poética. Né? Basicamente, é uma narrativa ovidiana, contada com uma linguagem mais simplificada. E através de notas que vêm assim ao lado do texto, eu, por exemplo, fiz associação... Às vezes os classicistas têm um certo pudor de fazer uso da cultura popular. Né? Eu acho isso tão bobo, né? Eu acho isso tão contraproducente, né? Quer dizer, isso é como se a cultura tivesse uma coisa morta no passado e ela não vivesse hoje aqui. E isso é que é importante. Ela está viva hoje, ela faz parte do nosso universo de hoje. Então, no caso do Narciso, eu apontava para os alunos, olha, tem uma letra de música do Caetano, muito poética, né? Parece, na verdade, são versos, né? São versos de um verdadeiro poeta, em que ele fala de Narciso, né? E compara ao mito de Narciso a primeira impressão que ele teve quando viu a cidade de São Paulo e não se reconheceu. Que é uma passagem belíssima da música dele sobre São Paulo, Sampa. Narciso acha feio o que não é espelho. Mas, ao mesmo tempo, eu apontei um epigrama da Cecília Meirelles, muito bonito, muito tocante, que tem uma outra visão do Narciso, dizendo que Narciso foi caluniado pelo outro. Ele não era aquele vaidoso, apaixonado pela própria imagem. Então, mostrando que está vivo também. Exato, a história está completamente viva. Na Cecília, no Caetano, no Fernando Pessoa, quando havia um filme, né, que a molecada pudesse ter conhecido, eu também fazia essas associações, né? Que a ideia foi sempre inserir o passado no presente, mas simplesmente mostrando, olha como o passado está vivo no presente. Não é uma coisa de eruditos morta no passado, mas é mostrar para os alunos que ele convive sem saber com a antiguidade o tempo todo. Agora, uma questão que a gente se põe aqui, há uma diferença histórica, quer dizer, é uma outra sociedade, você disse, quer dizer, eram outras referências. Então, nós, no momento atual, se nós formos a uma banca de jornais, nós encontraremos lá um livro de Cícero sobre a velhice, que provavelmente vai ser comprado por alguém com as agruras de uma dor na perna, uma gota, né? Gota doença, né? E que então comprará o Cícero como uma espécie de livro de autoajuda. Né? Vamos verificar quais os conselhos e tal. Quais os problemas e perigos desse tipo de coisa? Porque evidentemente que, no caso aí, por exemplo, Cícero estava falando sobre a velhice e não tem nada a ver com a nossa situação no século XXI. Então, a pergunta é como fazer com que o leitor e as pessoas tenham também esse estranhamento
Não só tenho a identificação, que é lógico, a velhice existia em Roma como existe hoje, mas também o estranhamento, porque a velhice lá não era exatamente a mesma nossa. Exato, eu acho importantíssimo este ponto, né? Você deixar bem claro que a gente tem muita semelhança com o modo de pensar antigo, com certas práticas antigas, mas o nosso mundo é muito diferente do mundo antigo. Nas minhas adaptações eu procurei sempre advertir o aluno, de repente dizendo assim, nossa, olha a submissão da Penélope, esposa de Odisseu, ao seu próprio filho. O filho parece que está dando ordem secamente para a mãe. Isso é fruto de uma certa sociedade patriarcal. Então, eu sempre procurei, né, mostrar as semelhanças que há com nossos modos de pensar, costumes, etc., com o mundo antigo, mas ao mesmo tempo advertindo que é um mundo totalmente diferente. E às vezes chocantemente diferente. Uma moral completamente diferente da nossa, muitas vezes, né? Mas eu acho curioso que, apesar disso, apesar dessa diferença, como há um núcleo dessa mensagem, por exemplo, filosófica do Tratado de Cícero sobre a velhice, que você citou, que fala ainda hoje, que tem um papel de influenciar a mente da pessoa ainda hoje. Com certeza, senão não estaria nas bancas de jornais, inclusive. Vendendo, né? Vendendo, ou mesmo na mesma série, mesma série, no mesmo tipo de livro, é o Ovídio, Arte de Amar. Também um livro que também vende na banca de jornal, na mesma coleção, que também aí já é um manual de conquista, um manual de galanteio, e que também está lá, digamos, 2000 anos depois, servindo de inspiração. Agora, isso também diz muito sobre, digamos assim, a nossa ligação com esse mundo greco-romano, que, no entanto, se perdeu no sentido da explicitação, quer dizer, nós temos muitas vezes, antigamente, ensinava-se o português também a partir do latim. Exato. Na medida que se perdeu isso na escola, você às vezes não conhece a sua própria língua direito. Então, qual que você acha que é o papel que, eventualmente, por exemplo, esse estudo mais aprofundado dos idiomas antigos pode ter para que nós nos conheçamos melhor e conheçamos a nossa própria língua melhor? Bom, a gente sabe, né, que o português veio do latim, quer dizer, veio diretamente do latim, o latim foi evoluindo, sofreu uma série de influências, até chegar a ser tão diferente do latim original, né, que, no caso do português, foi chamado, não de latim, mas de português. Quer dizer, então, conhecer as origens do português exige da gente o conhecimento do latim. Né? E se você vai ler Camões, nossa, Camões está cheio de latinismos, que quem estudou latim, não é, facilmente compreende, às vezes uma sintaxe intrincada, né, difícil lá, dos Lusíadas. Se você tiver uma base, né, mínima de latim, você vai entender que, na verdade, é difícil para quem não sabe latim, porque Camões está imitando a sintaxe, o vocabulário latino, etc. Que ele tem na cabeça dele, ele tinha na cabeça dele quando foi compor o texto, né? Falava com pessoas que conheciam profundamente o latim, né? Então, para conhecer a tradição dessas obras fortemente radicadas na cultura latina, para conhecer as raízes do português, né, para ter uma visão histórica, né, diacrônica da própria língua, o latim é importantíssimo. E também acho que facilita muito um outro aspecto, que é o conhecimento de línguas como o espanhol, mas também até o próprio inglês também. Quer dizer, o próprio conhecimento do latim facilita que você tenha conhecimento não só da nossa língua, como de outras. O inglês está cheio de expressões que vieram do latim, muitas vezes via francês, às vezes diretamente do latim. Então, realmente, e a gente sente isso dos nossos alunos, né? Alunos de latim comentam com a gente, puxa, como ficou mais fácil, por exemplo, entender a estrutura do alemão, né? O alemão tem um sistema... Mesmo outras línguas menos aparentadas, é verdade. O alemão tem um sistema gramatical parecido com o latim, tem declinações, e por outro lado, eu já vi professores de alemão que às vezes apanham em explicar uma certa expressão típica do alemão, difícil para um falante de português, porque eles não tiveram, né, uma base latina. Se não poderiam fazer a ligação. E seria tão fácil, e ficaria tão mais fácil se houvesse essa comparação, essa analogia, né? E os alunos têm esse retorno para a gente. Poxa, em inglês é assim, assado, em francês, e você enriquece. De novo, aquela imagem do universo cultural cheio de links, né? Que você falou da rede, é verdade. Para aprender várias línguas também, né? O latim vai te dar, por essa
esse enfranhamento que você vai ter de uma compreensão que tem que ser muito mais exigente, porque é uma língua que não é mais falada, é uma língua morta, que a gente conhece basicamente através de textos, né? Essa imersão no estudo aprofundado do latim vai ajudar tanto a ter uma abertura para as outras línguas, né? Às vezes mais aparentadas, menos aparentadas, e eventualmente até aquelas que não têm nenhuma ligação original com o latim. Olha, Paulo, encantadora a sua fala hoje aqui, queria agradecer muitíssimo, tenho certeza que o nosso público ficou muito interessado por essas obras e por essa cultura, então queria agradecer, Paulo, a sua disposição de estar conosco no nosso programa hoje. Eu que agradeço as palavras tão generosas. Muito obrigado. E aproveito então para convidar a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.